Olá, boa noite, irmãos e irmãs. Aqui do nosso Facebook, Edgar Leandro Silva, Apostolado Defesa Católica, e também aqui do nosso canal do YouTube, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora em mais um programa do nosso Apostolado Defesa Católica, mais um domingo, dia do Senhor. Estamos, com a graça de Deus, mais uma vez aqui para apresentar, né, esse programa juntamente com vocês, ok? Mas, antes disso, né, e como já é de costume, e você já sabe, gostaria de convidá-los, de convidá-las, para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Então, estamos com mais um nosso programa aqui, né? E tem que estar recheado de coisas para a gente comentar e para a gente falar, né? É sempre um prazer estar aqui, né? Me dispondo a conversar com vocês, né? E falarmos de Deus, falarmos da Santa Igreja, né? Porque falar de Deus é bom e devemos, como cristãos católicos, falar sempre de Deus. Mas falar da nossa igreja também é importante. Então não adianta falar de Deus e não falar da igreja, né? Muito bem. Vamos aos nossos santos do dia. São três santos hoje, né? Primeiramente, São Raimundo Nonato. Ele foi cardeal, sacerdote, mercedário. Extraído vivo do seio de sua mãe sem vida, recebeu o sobrenome de Nonato, ou seja, não nascido. Entrou para a congregação dos mercedários por volta do ano de 1224 e partiu para a Argélia, onde foi preso e proibido de pregar. Voltando para a Espanha, Gregório IX convocou a Roma, onde faleceu em 1240. O outro é São José de Arimateia e São Nicodemos, discípulos do Senhor. A liturgia celebra São José de Arimateia e São Nicodemos no mesmo dia. Segundo o Evangelho, ambos desceram o corpo de Jesus da cruz, envolvendo-o em um linho sagrado e o sepultaram. O primeiro era um ilustre membro do Sinédrio, o segundo um fariseu que defendeu Jesus diante dos sacerdotes. E para a gente concluir, o bispo Alfredo Ildefonso Schuster, cardeal arcebispo de Milão. Ildefonso, romano e de formação beneditina, tornou-se sacerdote, foi nomeado arcebispo de Milão e criado cardeal pelo Papa Pio XI. Ele era um ótimo pastor durante os anos difíceis de guerra, sempre próximo ao seu povo. O beato Alfredo faleceu em 1954 do seminário Venegono, que havia ajudado a construir. Certo? Muito bem, queridos irmãos e irmãs, esses então são os santos do dia de hoje. Só lembrando o nome deles, né? São Raimundo Nonato, São José de Arimateia e São Nicodemos, e também o bispo Alfredo Ildefonso Schuster, né? Tá certo? Muito bem. E falando em santos, vamos falar sobre mais um santo. Dessa vez vamos falar nada mais, nada menos do que Santo Atanásio. Você já ouviu falar em Santo Atanásio? Pois é. Na, na verdade, a vida desse santo é no mês de maio. Mas, nesse mês de agosto, que é o mês de postagens variadas, que já está inclusive acabando esse mês de agosto, o nosso apostolado resolveu falar a respeito desse grande santo da nossa Santa Igreja. Um dos maiores santos da história, né? Odiado virulentamente pelos maus, foi, entretanto, muito amado por sua luta intrépida na defesa da fé.
Santo Atanásio nasceu por volta do ano de 295 em Alexandria e ainda jovem, Diácono participou do Concílio de Nicéia em 325. Nós inclusive comentamos semana passada sobre o Concílio de Nicéia, onde se destacou na defesa contra o arianismo. Tornou-se bispo de Alexandria em no ano 328 e enfrentou 5 desterros, perseguições e intrigas políticas ao longo de quase meio século de episcopado. Autor vigoroso, escreveu obras teológicas fundamentais, como Contra os Pagãos e sobre a encarnação do Verbo de Deus, né? Além da famosa Vida de Santo Antão, que inspirou o monarquismo. Atanásio defendeu com firmeza a divindade de Cristo, confrontando o arianismo, tanto teológica quanto politicamente. Faleceu no ano 373 seu legado o levou à honra de doutor da Igreja, com celebração litúrgica no dia 2 de maio. Tá certo? Quer saber mais sobre a história de Santo Atanásio? Basta acessar o nosso blog Defesa Católica, né? Eu já postei lá no nosso blog a respeito da vida deste grande santo da Igreja. E também na lateral do nosso blog já tem também o link para que os nossos irmãos e irmãs, né, possam conferir também a história deste grande santo. Muito bem, e vamos dar continuação agora à nossa história da igreja. Né? Na semana passada a gente falou sobre o Concílio de Nicéia, que é um estudo que estamos fazendo, né? Que aliás os concílios fazem parte da história da Igreja Católica. Né? Então, como esse espaço é dedicado à história da nossa igreja, então nada mais, nada menos do que abordar um pouco a respeito dos concílios da igreja ao longo de toda a sua história. Né? Ah, como eu falei aqui, são 21 concílios no total, sendo o Concílio de Nicéia o primeiro e o Concílio Vaticano II o último, né, que nós vamos ver, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre o Concílio de Constantinopla I, que foi do ano 381. No século IV, a Igreja ainda vivia os efeitos das controvérsias surgidas no Concílio de Nicéia do ano 325, especialmente sobre a divindade de Cristo. O arianismo, que negava a divindade plena do Filho, afirmando que era uma criatura superior, mas não Deus, continuava a causar divisões. Mas após ter sido condenado em Nicéia, mesmo após ter sido condenado em Nicéia. Além disso, surgiram novas heresias, como o macedonianismo, né, que negava a divindade do Espírito Santo, considerando uma criatura ou uma força subordinada. O apolinarismo, que ensinava que Cristo não tinha uma alma racional humana, sendo o verbo divino a substituir a mente do homem. E, diante disso, o imperador Teodósio I, o Grande, convocou o Concílio de Constantinopla, na época, né, mas agora atualmente é a atual Istambul, Turquia, no ano 381, para restaurar a unidade da fé cristã. Cerca de 150 bispos, todos do Oriente, o Ocidente teve pouca participação direta, presidido por São Melicil de Antioquia e depois por São Gregório Nazianzeno e São Nectário, os padres capadócios, São Basílio Magno, São Gregório de Nissa e São Gregório Nazianzeno tiveram grande influência no pensamento do concílio. A reafirmação da fé de Nicéia, né, confirmou que Cristo é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Definiu sobre o Espírito Santo, condenou o macedonianismo, proclamou a divindade do Espírito Santo, afirmando que ele é adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho, e o concílio não criou um novo credo,
mas ampliou e confirmou o de Nicéia. E esta versão conhecida como Credo Niceno-Constantinopolitano, que rezamos até hoje nas Santas Missas. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Filho é adorado e glorificado. Condenou heresias também o Concílio de Constantinopla, né, primeiro, o arianismo contra a divindade de Cristo, o macedonianismo contra a divindade do Espírito Santo e o apolianismo contra a integridade da natureza humana de Cristo. Entre os cânones disciplinares, né, o famoso cano terceiro, que estabelecia que o bispo de Constantinopla teria segunda posição de honra na igreja, depois do bispo de Roma, por ser a nova Roma. E isso foi motivo de tensões posteriores com os patriarcas de Alexandria e Antioquia, e também entre o Oriente e o Ocidente. Qual foi a importância do Concílio de Constantinopla I? Foi fundamental para a formulação da doutrina trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas um só Deus. Consolidou o credo da Igreja, usado universalmente até hoje. Reafirmou a plena humanidade e divindade de Cristo e reforçou a autoridade do bispo de Constantinopla no Oriente. O Concílio de Constantinopla I confirmou o Concílio de Nicéia, defendeu a fé trinitária contra novas heresias e nos legou o credo constantinopolitano, niceno-constantinopolitano, expressão central da nossa fé cristã. Na próxima semana, nós vamos continuar a falar sobre os concílios, né? Nós vamos agora falar sobre o concílio de Éfeso, no ano 431. Inclusive, nesse concílio de Éfeso é proclamado o primeiro dogma de Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus, maternidade divina. Tá? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso no nosso próximo domingo, quando falaremos novamente sobre a continuação, né, de falar a respeito dos concílios, e o concílio de Éfeso é o que nós vamos falar, tá certo? Muito bem, vamos às notícias católicas dessa semana, né? Entre os dias 24 até a data de hoje, 31 de agosto. Durante a bênção dominical, na data de hoje, o Papa Leão XIV denunciou a proliferação de armas como uma pandemia global e rezou pelas vítimas de um atentado ocorrido na Escola Católica da Anunciação em Minneapolis. O ataque ocorreu durante uma missa, resultando na morte de 2 crianças e ferimentos em várias outras. O pontífice também reafirmou seu pedido por um cessar-fogo imediato na Ucrânia e defendeu o diálogo como alternativa à violência. A revista Time incluiu o Papa Leão XIV em sua lista de pessoas mais influentes. Olha só que notícia interessante, né, do nosso Santo Padre, que saiu essa semana também, né? Pessoas mais influentes em inteligência artificial. Olha só. De 2025, na categoria Pensadores. O Papa explicou que escolheu o seu nome em homenagem a Leão XIII, como sinal de que a Igreja deve abordar os desafios éticos da inteligência artificial, especialmente na defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho. Em junho, o Vaticano sediou uma conferência sobre inteligência artificial, ética e governança corporativa, onde o discurso de Leão XIV destacou o potencial da tecnologia para o bem, especialmente na área da saúde e da pesquisa científica. O perfil na Time observou que, embora a inteligência artificial tenha avanços positivos, ela também levanta questões preocupantes sobre sua influência na verdade, na beleza e na forma como compreendemos a realidade, além dos riscos de uso egoísta ou para fomentar conflitos. Ao todo, o reconhecimento reflete como o Papa está engajado em liderar o diálogo ético sobre inteligência artificial em nível global.
Muito bem. E para a gente concluir, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida recebeu centenas de participantes nos dias 23 e 24 agora de agosto, durante a Romaria e o terceiro seminário vocacional com o tema Peregrinos, por que chamados? O evento reuniu animadores vocacionais, religiosos seminaristas e fiéis leigos com foco na importância da vocação como missão. Tá certo? Muito bem. Essas então são as notícias católicas dessa semana aí, né? Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs. As atividades do nosso apostolado praticamente não mudam. Eu só quero fazer um comentário com vocês a respeito do nosso bate-papo. O que está acontecendo, né? Então, assim como eu já comentei semana passada, está havendo algumas exclusões, né, de pessoas que, infelizmente, não estão conversando, não conversam comigo, né? Aliás, não sei se vocês perceberam, mas no nosso Facebook Edgar Leandro Silva não está apenas Edgar Leandro Silva mais. Agora você tem Edgar Leandro Silva, embaixo Apostolado Defesa Católica. Então, é para deixar claro é, o nosso trabalho, né? Cada vez mais destacar o nosso trabalho, que é como eu sempre digo, o Apostolado Defesa Católica ele não quer ser reconhecido, ele quer ser conhecido por todas as pessoas, né? Então, o nosso bate-papo, que segundas, quartas e sextas e no domingo pela manhã, continua se mantendo, certo? Porém, as pessoas precisam dialogar, precisam conversar. E eu estou tentando fazer isso, mas há uma dificuldade muito grande. Porque eu entendo, por um lado, que as pessoas são muito desconfiadas e tal, mas ao mesmo tempo eu não consigo compreender porque se existe essa desconfiança, porque mandou solicitação de amizade. Tem uma pessoa que falou para mim ainda hoje, que mandou solicitação de amizade, foi por engano. Ah, não, foi por engano e tal, etc. Né? É uma coisa difícil de entender e de acontecer. Eu sei que isso pode acontecer, é verdade, né? Pode até acontecer. Mas eu penso que as pessoas, se já aconteceu, tenta fazer amizade com aquela pessoa, né? Tenta fazer amizade comigo, né? Fazer amizade com o nosso trabalho, né? É importante que o nosso apostolado não é só um apostolado de oração, ele é um apostolado sobretudo de formação, de conhecimento a respeito da fé católica, né? Então é muito importante isso, tá certo? Então para isso existe o nosso bate-papo e também com o intuito de querer amigos e amigas de qualidade para o nosso trabalho, como os tínhamos antes, né? O apostolado está nessa luta, mas infelizmente o número vai estar caindo, né? O número de pessoas, estamos falando de número, e pode cair mais ainda, à medida que as pessoas que eu vou conversando, tentando conversar, e a pessoa não responde, passou os 8 dias, eu vi e tal, então não dá. Agora é interessante, e é uma coisa que eu queria muito entender, é porque tem pessoas que seguem o apostolado em algumas redes sociais, mas não segue no todo. Ou seja, o apostolado tem 3 redes sociais. Tem o Facebook, né? Tem o Instagram e tem o nosso canal do YouTube. Aí tem gente que segue a página do Facebook, mas não segue o Instagram, nem segue o YouTube. Às vezes segue o YouTube, não segue o Instagram. Eu não sei por que isso. Eu não sei por que fazer essas coisas pela metade, né? Eu acredito que quando essas pessoas vão rezar, né? Essas pessoas vão rezar, elas rezam de forma íntegra, não vão rezar pela metade. As coisas que fazem pela igreja não fazem pela metade, tentam fazer de forma íntegra, né? Porque aqui com o nosso trabalho é diferente, né? Só porque não conhece o trabalho, mas tem a oportunidade de conhecer, né? O apostolado, ele não é um trabalho que quer guardar tudo para si, não, quer que as pessoas conheçam ele, né? Tanto que eu mando os links do YouTube, do nosso Instagram, para que vocês possam visualizar. Aqui nós temos os nossos programas do apostolado para que as pessoas possam assistir, possam acompanhar. Então isso é importante, tá certo? Tá bom? Então fica dado o recado aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. Tá certo? Tá bom? Muito bem, o nosso texto da misericórdia também, ele continua nos sábados e domingos, a partir das 15 horas, né?
Esse final de semana eu gravei, postei o terço. O nosso apostolado pessoal e virtual abertíssimo para quem quiser, né, realizar o mesmo, seja de forma virtual ou presencial, a combinar comigo nos sábados ou domingos. E o nosso programa do apostolado aos domingos a partir das 20 horas e 30 minutos. Então segue aí o nosso programa, tá certo? Tá bom? Muito bem. Vamos ao nosso momento de pedido de oração. Se você tiver algum pedido de oração, faça daí que daqui a pouco a gente vai estar rezando pelo seu pedido. Rezamos por todas as almas do purgatório, em especial aos meus pais, ao meu irmão, e em especial também ao senhor Severino, seu Bio, que é bem conhecido por aqui, no local onde eu moro, que faleceu, né, no último domingo, né, faz 8 dias que ele faleceu, a gente reza por ele. Rezando também pela recuperação da saúde de todos e de todas, mas em especial pela minha saúde, pela saúde de Dona Romana Maria Jesus, Dona Maria Josefa e também de Dona Solange Maria de Barros. Pelos ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, por todos os padres, pelos diáconos, por todos nós leigos, né? Rezemos também pelo dia de hoje por todos os catequistas, né? Rezemos pelos catequistas também, dentro desse mês vocacional. Rezemos em especial pelo nosso apostolado de defesa católica, por todos os seguidores inscritos em nossas redes sociais e também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Antes de encerrar, gostaria de dizer que estamos encerrando esse mês de agosto, então eu falei hoje sobre Santo Atanásio. A partir da próxima semana, vamos começar o mês da Bíblia. Então, nosso apostolado vai abordar a questão do livro do Gênesis, o começo, certo? Então, é o primeiro livro da Bíblia, então nós vamos falar sobre 4 temas relacionados ao livro do Gênesis ao longo do mês de setembro. Então, vale a pena acompanhar, ok? Agora, convido os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo rezarmos, fazermos a nossa oração inicial. Ou melhor, rezarmos as nossas orações finais. Vamos lá? Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationes, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostri. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritus Sanctus, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica, agradecendo a participação de vocês, vocês que rezam e curtem, comentam, compartilham os nossos programas. É muito importante, tá certo? Tá bom? Então é isso. Fique com Deus. Uma abençoada semana que se inicia a partir de hoje. Salve Maria.